Mineração de dados. A mineração de dados tratado aqui é um apanhado sobre data mining, né? O que é data mining? É a mineração, a busca, né? Das informações, dos dados, né? São o quê? Ligações entre um assunto e outro, que é feito comunicação de dados entre os bancos para que possa ocorrer aí a liberação de várias informações ao mesmo tempo. Tá? Esse processo de exploração não é em pequenos dados. Normalmente, a mineração de dados, né, o data mining, é feito em grande escala, em grande quantidade de dados. Um exemplo que a gente pode colocar aí, por exemplo, é a plataforma Facebook, WhatsApp, onde a quantidade de dados a cada minuto, a cada segundo, é imenso. Tá? Então, a mineração de dados ele utiliza mais para esse próprio tipo de trabalho, que é em grande quantidade de dados, diferente da utilização de forma estruturada, que é o banco de dados tradicional, né? Esse banco de dados da mineração de dados, ele é feito de forma não estruturada, não segue aquelas regras de tabelas, tá? Ele segue o que? Cruzamento de informações. Ele segue algumas regras de associação e sequências, né? Por exemplo, ele identifica um fator, uma tendência-chave, né? Ou, por exemplo, um assunto-chave que ele gostaria de buscar e descobre aí os relacionamentos e os padrões relacionados a esse assunto. Para essas informações de mineração de dados, ele forma então conjuntos de ferramentas e técnicas. Esse conjunto de ferramentas e técnicas, ele segue aí alguns algoritmos que utilizam aí classificações, estatísticas, né, aprendizagem, e esse aí é um conjunto de dados que é extraído do dados para uso posterior, quer dizer o quê? Ele extrai as informações, né, necessárias e utiliza depois. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês fizerem alguma busca sobre algum tipo de viagem, algum tipo de produto que você esteja interessada, ele começa então a armazenar essas informações e fazer levantamentos e cruzar dados sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E aí pode ser desenvolvido nessa ferramenta agrupamentos, hipóteses, regras, árvores de decisão e grafos. Pensando sobre tipos de informação, essas informações, né, elas são bem importantes e são de alto escalão, tá? São alto nível para a realização dessas informações aí. Esse sistema, ele não é utilizado para pequenas informações, gente, é para grandes informações. Então, imagine só se fosse feito, então, um banco de dados do Facebook, um banco de dados do WhatsApp. Seria o quê? Muitas tabelas, muitas informações, e isso não é assim, analisando como trabalhar um banco, um fluxo normal diário, né? Uma rotina diária. Então, a cada segundo chega mensagens para você, a cada segundo chega notificações do Facebook e do WhatsApp. Então, não seria viável trabalhar de forma relacional no banco de dados. Por esse motivo que partiu-se para trabalhar com data mining, que é o que? A mineração de dados é em larga escala, são muitas informações ao mesmo tempo e um processamento tem que ser rápido, tá? Então, esse sistema, ele é de alto padrão, alto nível, e eles podem detalhar essas informações. Então, não é uma informação bruta que ficou ali no banco, ele vai esmiuçar essas informações, detalhar para ele poder fazer a mineração, tá? Essas aplicações aí de mineração de dados, né, data mining, ela é utilizada bastante em várias áreas, com certeza, mas as empresas estão trabalhando pesado nisso, também na parte científica e governamental, tá? As empresas, elas trabalham com essas informações para fazer o merchandising, para fazer
propagandas, buscas de informações para ser pioneiros no mercado, né? Para conseguir a abertura de novas empresas. Por exemplo, dar uma informação: se uma empresa quer abrir uma nova filial, um novo espaço em um país ou num outro estado, o que eles vão fazer? Eles vão fazer esse tipo de garimpagem de informações para verificar se é viável ou não a abertura naquele determinado local. Dentro aí da mineração de dados, com certeza vocês já viram essas imagens espalhadas na internet, né? Que são símbolos que são expostos aí na mídia social para dizer que é o que? Mineração de dados, data mining. Tem data mining voltado para a área educacional, né? Onde vai tratar da educação, métodos, leituras, procedimentos. Tem também uma outra vertente que é mais o que? Para empresas, né? Por exemplo, Big Data, Big Data, né? Que fala, mas em português é Big Data, que são o que? Informações relacionadas a empresas, escritórios, tecnologia, né? Análises. Então, é separado esse tipo de informação. Então, tem um que é voltado para a educação, outro voltado para as empresas, tem vários tipos, tá? E essas são as simbologias que você pode encontrar aí relacionada aí à mineração de dados, que tem outro também aqui nesse slide, que é o data mining relacionado com estatística, né, inteligência artificial e também a leitura. Então, são várias simbologias que vocês encontram. Toda vez que vocês encontrarem essa simbologia, significa que ele trabalha com um banco de dados não relacional. Quando fala não relacional, não trabalha daquela forma como a gente está acostumado. Criação de tabela, descrição dos dados, a chave primária, não trabalha dessa forma, né? Ele trabalha com a mineração, quer dizer, ele é gerado no banco várias informações ao mesmo tempo e ele vai casando informações para ele te dar um resultado na área voltada que está pedindo. Por exemplo, se você fizer uma busca de melhores produtos que você gostaria de ter esse ano, assim, quando você começa a pesquisar, ele já gera essas informações, né? Então, eles vão cruzando informações aqui, cruzando informações ali, para poder gerar um relatório, né? Já é diferente da parte estruturada, que é como a gente costuma ver em banco de dados 1 e 2. Então, para trabalhar com a mineração de dados, ele envolve etapas, tá? Essas etapas, ele trabalha assim, a partir da descrição, né, da fonte de dados, por exemplo, vou trabalhar com determinado assunto, determinado produto, né? Eles vão utilizar o que? De informações que existem nos bancos de dados, nos relatórios, em logs de acesso, transações. Então, todas as informações que são feitas no dia a dia, né? Isso pensando numa determinada área, determinado produto ou determinada situação que você queira fazer esse cruzamento de dados, tá? Então ele vai pegando todas as informações que você tem. Então, se você cria, por exemplo, um formulário, você preenche um formulário na internet, preenche o formulário em outro lugar e você faz uma busca de um determinado produto, tem curiosidade para saber sobre um determinado assunto. Então, ele vai casando essas informações, tá? Então, também ele trabalha de seguinte forma: ele consiste em limpeza de dados. Então, ele limpa os dados que é redundante, né? Ele tem também, ele trabalha com consistência nas informações, preenchimento de informações, remoção de ruídos, né? E redundâncias. Por exemplo, você preencheu um questionamento pela internet, um formulário em um determinado site. E aí você preencheu num outro formulário diferente, mas com algumas informações iguais, né? Por exemplo, nome, e-mail, telefone,
escola, né? Normalmente é sempre as mesmas informações que tem no começo de um formulário. Então, para não ficar muitas informações repetidas com redundância, o que que ele faz? Ele limpa e preserva apenas uma informação. Então, ele dá aquela garimpada e a informação que for igual, semelhante, ele limpa e deixa somente a que for de importância, tá? E assim ele vai criando repositórios, ele vai criando como se diz, né, entre aspas, as gavetinhas das informações. Então ele vai organizando as informações necessárias para que ele possa trabalhar com esses dados. Então, aqui nessa imagem da mineração de dados, a gente observa aí várias etapas, né? Desde o início da seleção dos dados até o final, né? Onde ele é avaliado e é exposto esse conhecimento. Então, qualquer tipo de informação que você tem, é um dado que você colheu, né? Você selecionou esses dados. Esses dados foram selecionados aí, cada um, por exemplo, vai olhar a sua área, né? Então, se você está trabalhando na área da educação, você vai selecionar todas as informações pertinentes àquele assunto. Então, esses dados vão ser selecionados, vão ser colhidos, né? Eles vão ser relacionados em conjunto, né? Vão ser trabalhados, eles vão ser processados, né? Primeiro vai ter um processamento, onde esses dados eles vão ser incorporados, né, reservados. Depois vai ocorrer, normalmente, quando se tem os dados, é feito um tratamento, né, desses dados. E aí, então, ele é transformado, ocorre uma transformação desses dados. Por que um tratamento? Porque senão muita coisa ia com redundância. Então, é feito um tratamento nesses dados, um refinamento, né? E aí que chega então a parte da mineração de dados. Ele vai buscar informações reservadas, né, que já foram transformadas, guardadas, e aí ele vai começar a gerar o seu padrão, né? O padrão aí é estabelecido pela mineração, né? Porém, várias empresas, vários vertentes podem fazer os seus padrões, tá? Então, o que, que seriam os seus padrões? As suas regras da onde você vai tirar essas informações. E aí você vai obter o dado que vai ser avaliado. E aí vai chegar ao conhecimento de todos, tá bom? E essa parte de tipos de informações recuperadas, ela segue aí alguns tipos importantes que a gente deve conhecer, né? Ter uma noção do que significa cada um. Então, a gente tem associações, sequências, classificação, aglomeração e prognóstico. Nessas cinco vertentes aí, cinco tipos, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Nas associações, né, são ocorrências ligadas a um único evento. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar para vocês coisas bem simples no nosso dia a dia para que vocês possam entender, tá? Então, aqui eu coloquei assim: na compra de salgadinhos, compra-se também um refrigerante, tipo cola em 65% das vezes, mas quando há uma promoção, refrigerante é comprado em 85% das vezes. O que significa isso? Então, se eu vou ao supermercado, eu vou comprar um salgadinho, automaticamente eu já passo. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai comprar um salgadinho, pensando no supermercado, a seção onde está o salgadinho é fácil de você visualizar a seção de refrigerantes, tá? Ou até mesmo na mesma seção, porque se você vai comprar alguma coisa para comer e ele nesse caso é salgado, o que, que vai acontecer? Logo, automaticamente você vai adquirir uma garrafinha, uma latinha de refrigerante. Então, essas são associações bem casadas, e isso faz parte da mineração de dados, tá? Então, as empresas vivem disso, supermercados vivem dessas ofertas,
ofertas relâmpagos, associações que fazem com que você adquira produtos que você foi com uma intenção de comprar um produto, mas você saiu com outro, né? Saiu com a mais, produto a mais do que o desejado. Então, se eu vou comprar lá um pacote de salgadinho, seja ele chips, qualquer um que for, eu já automaticamente eu vou pegar aí um refrigerante. Então, se eu tinha, se eu fosse verificar, né, quantos por cento eu venderia ali de refrigerante, se tivesse separado, eu venderia em faixa em torno de 65%. Mas quando eu trabalho com essa associação, eu consigo vender 85%. Então, eu tenho aí um percentual a mais do que o meu dia corriqueiro ali na venda de refrigerante, né? Quem já não viu, por exemplo, qualquer outra propaganda, por exemplo, no McDonald's, é, em lanchonetes, compre uma coxinha e leve um suco. Compre uma coxinha e leve um refrigerante. Não quer dizer que compre uma coxinha e ganhe grátis refrigerante. É uma promoção que faz. Então, se você for comprar coxinha, vamos colocar lá, uma coxinha que custa R$ 5 e o refrigerante R$ 5, seria o quê? R$ 10 se eu fosse comprar separado. E se eu comprar com associação, eu poderia estar pagando aí R$ 7 ou R$ 8 nessa associação. Parece que a empresa está perdendo, mas no montante ela não perde. Por quê? A saída desses produtos é muito maior, é inferior quando a gente trabalha separado. Quando a gente faz esse tipo de casadinhos, né, que a gente fala, a gente consegue vender mais, tá? Pensando também na sequência de um evento, por exemplo, se eu compro uma casa, né? Eu vou automaticamente, eu vou pensar, eu vou mobiliar essa casa. Então, eu já penso em comprar uma geladeira nova, eu quero comprar um fogão novo, né? E isso é uma coisa que desencadeia. Se eu quero uma coisa nova, eu automaticamente vou querer mobiliar com móveis novos, né? E com isso, fazendo esse tipo de evento, né? Essa sequência, eu consigo um percentual maior na venda dos produtos. E também na questão de classificação, descrevem o seguinte, por exemplo, pondo aí então as empresas de cartões de crédito, né? E também aquela infinita estilo de venda das campanhas telefônicas. Porque essas companhias telefônicas, elas ligam constantemente na casa dos usuários, dos clientes, né? Para oferecer produto. E quando eles perdem esses clientes, eles vão com uma nova oferta, com uma nova promoção. Quem já não tentou, por exemplo, cancelar um pedido telefone, por exemplo, eu sou da Vivo e agora quero passar para TIM. E aí você liga na Vivo e fala, eu não quero mais trabalhar com vocês estão cobrando muito caro, tal, eu recebi uma oferta da TIM. Então, o que ele vai fazer? A Vivo vai fazer uma contraproposta para que você não deixe a empresa, né? Não deixe essa companhia telefônica. Mesma coisa os cartões de crédito. Então, se você vai ligar lá e falar assim, olha, eu estou precisando que você aumente o limite. Aí ele fala, não posso aumentar o limite. Então, você fala assim, então eu vou cancelar esse cartão, eu vou pegar o cartão em outro lugar que eu aumento o meu limite. Ou o imposto que a gente paga, a taxa que paga aí mensalmente para esse cartão, ele está muito alto. Eu vou cancelar esse cartão. O que eles fazem? Eles abaixam essa taxa. Então, é uma de mineração de dados, pensando na vertente de classificação, tá? Agora, aglomeração. O que a gente poderia falar sobre aglomeração, né? Ele funciona praticamente igual à classificação, na questão aí do cartões, de telefone e tudo mais, tá? Aí o que acontece? Ocorre uma descoberta de diferentes agrupamentos de dados. Então, são grupos de afinidades, eles trabalham com grupos de afinidades, por exemplo, cartões bancários, cartões de crédito, né? Escolha de uma operadora. Então, se você tem afinidade com a Vivo, as ofertas que vão vir, né? As informações que vão vir,
é mais para aquela questão que você mais gosta, por exemplo. Se você tem afinidade com a Vivo, as informações que vão ser é, disponíveis para você é mais da questão da Vivo. Se você é da TIM, vai ver mais da TIM, tá? Então, esse é igualzinho, praticamente igual a classificação. Porém, ele trata mais é, com esse estilo, né? Esse estilo de agrupamentos de afinidades. Então, se você tem mais afinidade com uma empresa, é dali que vai sair maior número de informações. E o prognóstico, gente, ele vai descobrir os padrões de dados, né, para ajudar na venda. Então, o que eu falei para vocês, eles vão fazer pesquisas verificando que tipo de dados que está sendo uma maior procura. Não tem, por exemplo, que sai na internet os 10 maiores livros procurados, 10 maiores filmes assistidos, né? Não tem esse tipo de informação. Da onde que eles tiram essa informação? Eles tiram essa informação dessa mineração de dados. Então, se você procura, vamos supor, saiu um filme novo no cinema, a procura sobre aquela informação é muito grande. Então, é da onde eles tiram as informações que está sendo bem cogitado aquele filme. Um outro filme que lançou não está sendo muito falado, muito divulgado. Então, eles têm o parâmetro do que está saindo e que não está saindo bem em uma determinada área. Mesma coisa que eu falei para vocês no supermercado. Então, se aquele produto está isolado ali, ele tem pouca saída. Se eu fizer um tipo bem bolado ali das informações, com certeza eu vou vender mais, tá? Então, a mineração de dados, ela serve não só para educação, não serve só para a empresa, mas também para pequenos vendedores, pequenos produtores, né? O que acontece? Se você faz esse tipo de informações casadas, as pessoas conseguem adquirir o produto de forma melhor, né? Por exemplo, se você vai lá no Habib's, lá tá descrito que uma pizza, né, aberta, ela pode custar R$ 1,50. Se você comprar uma caixinha com 10, ela vai sair a 99 centavos. Então, quer dizer, são informações que são lançadas que faz com que você, comprando um pacote fechado, vai sair mais em conta do que você comprar alguma coisa unitária. Então, eles trabalham em todas as áreas, todos os quesitos, tá? É bastante interessante essa parte de mineração de dados. Então, são informações que eu estou trazendo para nível de conhecimento mesmo, porque trabalhar com a mineração de dados, ela exige um outro tipo de software, né? E esse software, a gente tem o MongoDB, tem outros sites bem conhecidos, né? O ano passado a gente trabalhou com o MongoDB em outro curso e que as informações elas ficam bem casadas, bem interessante também. Então, aqui, lembrando, né, dos exemplos, quais são as regras, né, que eles criam, cada um pode criar a sua regra, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma seção ali no supermercado onde eu tenho pães, né? Eu tenho bisnaga, tenho pãozinho de leite, tenho torradinhas. Então, tenha em mente aí o supermercado que você frequenta, tá? Eu não digo assim, mercadinho para mercadinho é pequenininho, ele tem que espremer os produtos, mas no mercado de médio porte, grande porte, você consegue verificar a seção onde fica a padaria, né? E perceba, olha ao redor e perceba então que perto da padaria é colocado que um outro stand ali de outro tipo de produto, mas que casa com a padaria, casa com o pão. Por exemplo, eu posso colocar ali um outro stand com o quê? Com leite. Ali pode ser leite integral, leite desnatado, caixinhas de todinho, né? Então são o quê? Produtos que eu vou
utilizar juntamente com o pão. Então, aqui a regra, por exemplo, tratado como A, né, aquisição de pão, e a regra B, que é aquisição de leite, ele vai gerar o quê? Um outro elemento, que é o elemento C, que é o leite que foi adquirido, né? Por exemplo, o leite que foi adquirido para comprar, para fazer essa associação de A e B, né? Aquisição do pão e do leite. Então, a associação que foi utilizada ali para o elemento C foi adquirido um leite tipo desnatado. Então, essas regras A e B significa o quê? Que comprou pão e também comprou leite. Então, criou-se aí um padrão, tá? Isso pode ser feito a mesma coisa com refrigerante, com outros produtos. Aqui, para ficar mais claro, quando eu falei sobre salgadinhos, podem perceber, reparem nos supermercados que você for. Então, antigamente, gente, os supermercados, eles eram separados por ala, por produtos, por exemplo, limpeza num canto, tudo de limpeza num canto, tudo que era massa no outro, a parte de verdura, legumes era num canto, a carne era outro, a parte de frios em outro canto. Percebam que com o tempo muitos supermercados foram remodelados. Por que eles foram remodelados? Caiu assim uma ideia do ar e aí eles determinaram que tinha que mudar o layout de um supermercado? Não. O que aconteceu? Foram aí implementações, né, de layout e também de buscas, né, para vendas, recursos para vendas desses produtos. Então, por exemplo, se eu crio uma ala onde eu tenho frios perto da carne, perto de onde tenho disponível ali iogurtes, doces, né, esses produtos que a gente fala que é refrigerado, né? Ali tem bandejinhas de frios, danones, iogurtes, todinhos gelados, né? Refrigerante disponível ali na geladeira, seção de frios para recorte, né? A parte de carnes, a linguiças, também tudo refrigerado, um é perto do outro. E mesma coisa aqui na parte de refrigerantes e salgadinhos. Se você olhar, eu tenho uma seção ali totalmente voltada para todo tipo de bebida que tem. Bebidas com álcool, bebidas sem álcool, água, é tudo no mesmo corredor, certo? Então, perto desse corredor, você vai encontrar também uma seção onde vende aí bolacha, salgadinhos. Então, aí criou-se um padrão também. Então, se eu vou comprar um salgadinho, que por exemplo seria minha regra A, né? Eu também compraria um refrigerante, que seria minha regra B. Então, a associação dessa regra seria: compra-se uma bolacha, um salgadinho e leva um refrigerante, uma água, né? Então, esse padrão que se cria são detalhes assim que passa batido corriqueiramente no nosso dia a dia como consumidor, mas por trás dessas informações dá para analisar que é feito um trabalho muito sério para que esse tipo de produto ele tenha saída, né? Tenha visibilidade para que ele tenha saída no supermercado. E quando se fala também em indução orientadas a tributos, é um exemplo simples, que, por exemplo, aqui, ó, é colocado então uma margarina, né? Uma margarina na marca Doriana, que ela é cremosa sem sal. E ao lado também tem a margarina, também da marca Doriana, é cremosa com sal. Isso é em todas as marcas, independente da marca, tá? Eu tô falando a marca porque a questão da imagem que eu coloquei aqui, que eu busquei na internet. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma margarina, essa margarina também está perto da padaria. Observem,
ela também está na seção perto da padaria, está na seção de frios, que também está perto da padaria. Perceba que também a seção de frios, onde eu posso pegar a bandejinha de mortadela, de queijo, de presunto, também está perto da seção da padaria, onde eu vou pegar o pão. Porque se eu vou comprar um pão, né, eu vou beber alguma coisa, eu vou beber um leite. Mas se eu vou comprar um pão, eu preciso colocar algum recheio dentro desse pão, certo? Ou eu compro um frios, ou eu compro um patê, né? Ou eu compro uma margarina, uma manteiga. Então, esse tipo de indução que é muito utilizado em supermercados é o que? É uma regra que se criou, então. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que letra X é uma manteiga sem sal. Letra Z é uma manteiga com sal. E a letra T significa o quê? A margarina, tá? A margarina. E a letra V significa tanto faz se é margarina ou manteiga, né? Ou qualquer outra coisa que a gente passa no pão, ele induz ao quê? A compra desses produtos em conjunto. Porque para comprar o pão, eu preciso passar alguma coisa, a não ser que eu não tenha dinheiro e não compre, né? Não é toda vez que essa regra ela é válida quando você não tem dinheiro. Então, se você só tem dinheiro para comprar 4 filãozinho, né? 4 pães, o que você vai fazer? Você vai comprar 4 pães. Agora, se você tem dinheiro para comprar os 4 pães, mais uma bandejinha de frios, mais um leite, você fez uma associação aí vitoriosa para o supermercado, porque você adquiriu 3 produtos na sua ida até o supermercado. Entende? São regras que traz que uma indução faz o consumidor comprar esses produtos. E isso não ocorre se, por exemplo, o pão fica numa extremidade do supermercado e a margarina e o frios fica na outra extremidade do mercado. Então, o que está junto é mais fácil de ter saída, porque é uma informação casada. Eu vou comprar um salgadinho, eu também vou comprar alguma coisa para o bebê. Eu vou comprar um pão, eu também tenho que comprar um recheio para esse pão, né? Então, ele induz, né, a compra. Então, é por isso que fala indução orientada a atributos. E também essa mineração de dados, né, Big Data, ela é muito, mas muito utilizado mesmo em campanhas publicitárias, né, relacionada ao marketing, a oferecimento ou promoção de produtos, a estratégia para um produto novo no mercado, né? Então, ele identifica também quais são os meus clientes propícios, né? Quais são os clientes que eu posso estar considerando para determinado produto? Quais são os mais lucrativos, tá? Então, esse tipo de informação tem bastante procura por conta de que trabalha bem na divulgação, né? De produtos, de vendas e também faz uma pesquisa geral no mercado, onde encontra os clientes propícios para a compra daquele produto que saiu na produção. Por exemplo, saiu um carro novo da Hyundai, um carro novo da Fiat, o que vai acontecer? Vai chover propaganda, né? E com certeza alguém olha, gostou da propaganda, gostou da imagem, clica no site para saber maiores informações. Então, a pessoa que perdeu o tempo de clicar, de obter essas informações, ele pode ser um potencial comprador, né? Então, pode ser que ele não compre naquele momento, mas ele vai ficar com aquilo na cabeça. E quando ele tiver oportunidade, ele vai lá e adquire o produto. Então, aqui nessa imagem são bem bolados utilizados em campanha publicitária, né? Voltada aí o marketing para venda mesmo. Então, nessa primeira imagem, o que vocês observam ali, né? Eu tenho um rapaz sentado num banco, um banco simples, mas qual que é o, o saque dessa imagem, né? É um banco simples. Porém, ali a gente percebe que o banco ele está encapado, né, envolto por
material plástico ali, né? Não foi pintado, é um material plástico, tipo um adesivo, que foi colocado ali no banco. Então poderia ser um banco normal, um banco de pedra, um banco de plástico, mas não, em campanhas publicitárias criou-se ali um banco que representa uma barra de Kit Kat, né? Uma barra de chocolate. Então, se você sentar nesse banco, com certeza essa imagem vai ficar na sua cabeça. Então, a primeira oportunidade que você tiver, você vai querer comprar o chocolate Kit Kat. Vai ficar na sua cabeça. Quando você vê a propaganda de lanche McDonald's, eles trabalham tanto na sua cabeça que você, assim que você tem a oportunidade, você vai lá e comprar um lanche do McDonald's. Essa é uma realidade, tá? Então, por exemplo, a outra figura é o quê? Eu tenho uma pessoa num ponto de ônibus aguardando a chegada do ônibus, né? Um ponto de ônibus, vai passar o ônibus ali. Então, em vez dela ficar lá sentada, agonizando, ai, contando os minutos de que o ônibus falta para passar, ó, estou atrasada, que isso, que aquilo, ela está num ambiente, né? Num ponto de ônibus, todinho trabalhado ali com pintura, com adesivos, que aparenta ser um forninho, né? Uma estufa onde eu tenho lanches a ser servido, né? Uma estufa aí de aquecimento, onde eu tenho aí lanches a ser servido. E num cantinho eu tenho o que também? Um oferecimento de um local onde vende café e pão de queijo. Então, por exemplo, ela vai ficar lá naquele ponto agonizando, esperando o ônibus passar, né? Mas ao mesmo tempo está aguçando a fome dela. E com certeza na frente desse ponto de ônibus tem uma lanchonete. Com certeza. Então a pessoa sabe, meu ônibus tem meia hora para passar, então eu vou lá tomar um café primeiro. Então são estratégias, gente, são estratégias para vender no mercado. Então ó, você aguça a curiosidade, você aguça a fome da pessoa. Nessa outra imagem, a gente tem aqui uma boca, né, um sorriso, né, um lábio bem estruturado aí, bem harmonioso, né, uns dentes bem arrumados, né, brancos, que tá com o quê? Com um holofote, uma luz mostrando o dente bem trabalhado, bem cuidado, e esse holofote nada mais é do que um tubo de creme dental. Ali com certeza é o tubo de creme dental Colgate. Então, é uma propaganda que Colgate cuida do seu sorriso, né? Então, são estratégias lançadas pelas empresas para vender mais, né? Que é mais esse exemplo aqui do um prédio, né? Esse prédio imenso e do lado do prédio tem uma fachada, né? Uma fachada que parece ser um bolo, né? Um bolo. Quem que fez esse tipo de trabalho com marketing, né? O Fermento Royal. Então, se você olha para esse prédio, em vez de você ficar olhando, nossa, tem rachadura, o prédio tá velho, o prédio tá novo, o prédio é alto, né? Não, você vai olhar e vai se deparar com um bolo imenso, né? E vai até ficar com vontade de comer esse bolo. Então, é uma sacada de mestre de campanhas publicitárias utilizando o quê? A data mining, né? Date mining, que é o quê? A mineração de dados. Então, são esses tipos de informações que vocês vão, a partir desse momento que vocês sabem o que é a mineração de dados, vocês vão ficar mais alertas e entender melhor como funciona o mercado de trabalho, as empresas, as vendas, né, as divulgações de informações, por que que se tem esse tráfico de informações na internet, por que que você, estou interessada num produto, você começa a buscar, vende numa loja, vende outra, daqui a pouco começa a encher sua tela de propaganda sobre aquele determinado produto que você pesquisou. Então, isso faz parte da mineração de dados, tá? Então, ele vai juntando informações que você buscou e faz aí um compilamento de informações pertinentes a você,
né, do seu perfil de usuário. E com isso ele consegue obter maiores informações e te proporcionar novas propagandas e sempre você vai comprar algum produto relacionado a isso.